livro de Apocalipse, né? No último capítulo 22, verso 20, o último versículo da Bíblia, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Aqui, na conclusão do livro, né, de Apocalipse, Jesus está fazendo aqui uma promessa, que ele vai voltar. E a Santa Ceia que nós celebramos, a igreja celebra a Santa Ceia até que ele venha, né? Quem celebra a Santa Ceia precisa saber que está realizando um ato profético, dizendo a toda a humanidade, por meio de uma celebração, que Jesus vai voltar. E os dias estão próximos, né? Ele fala: eu certamente venho sem demora. Alguns têm, por Jesus, demorado nessa promessa, mas Pedro vem e soluciona isso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, estaremos nós no terceiro dia, e a vinda do Senhor, os sinais estão todos aí à nossa vista. Para que isso não vai ocorrer, né, sem antes haver a apostasia. Alguns apostatarão da fé, quer dizer, vão se distanciar, não vão dar crédito à palavra de Deus, vão negar a Deus e vão ter blasfêmias contra Deus. É o que nós estamos vendo, né? As pessoas perderam a sensibilidade das coisas de Deus, dos juízos de Deus, e passaram cada um a entender da forma que melhor lhe parece, que acalenta os prazeres deles. Mas a palavra de Deus nos adverte, né? Que o dia do Senhor virá como um ladrão, como nos tempos de Noé, casavam e davam-se em casamento. Nos tempos de Noé era assim, e Noé estava construindo a arca, 120 anos construindo a arca, e o povo não mudando de procedimento, de arrependimento, e até tendo Noé por um lunático, né? A igreja passa por isso, porque a igreja de Jesus está advertindo a humanidade da vinda de Jesus, né? E que tudo que está escrito vai acontecer fielmente sobre a terra. Então, Jesus profetizou tudo isso. Haverá terremotos em vários lugares, fomes, os homens temerão, desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das suas ondas, ouvirão falar de guerras, mas o fim ainda não é esse, né? Agora, para a igreja, o que acontece? O que está acontecendo? A maldade, né, se avolumou, né? O menosprezo para tudo que se chama Deus agigantou-se, né? Então, pessoas que estão insensíveis, né? Porque o ímpio diz no seu coração: não há Deus. Então, eles vivem na maldade, no orgulho, né? Como se não houvesse um juízo de Deus para todas essas coisas. Agora, o que detém a maldade no mundo, né? O que detém? O que segura? O que dá um freio? É a presença do Espírito Santo sobre aqueles que creem, né? É a presença do Espírito Santo na igreja, no corpo de Cristo. Cada um é templo do Espírito Santo. Então, que ora e que muda as situações e que paralisa, né? Põe um freio na ação da maldade no mundo. Só que é chamado ele o restringidor, porque ele para isso, ele para o avanço. O Espírito Santo se opõe ao avanço da vinda do anticristo. Mas o que vai acontecer? Vai se avolumar de tal forma a maldade no mundo, né?
A palavra de Deus diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, os homens seriam orgulhosos, blasfemos, inventores de males, insensíveis a tudo que se chama Deus, sem afeição natural, desobediente aos pais, então seriam injustos, seriam blasfemos. Nós estamos vendo todas essas coisas acontecer de uma forma veloz, porque a Bíblia fala do leopardo, né? Ela faz essa ação do anticristo em espírito, atuando, né? Ele fala da atividade da maldade na terra, mas está se avolumando de uma forma muito rápida. Então tem a comparação do leopardo, porque o leopardo é um animal muito ágil. Então, quando, né, se avizinhar mesmo essas coisas, o anticristo virá como um leopardo para destruição. Mas a palavra de Deus diz que a salvação por intermédio de Jesus, a salvação quer dizer aqueles que creem em Jesus, aqueles que entraram para a família de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que guardam as profecias deste livro, aqueles que estão alerta aos avisos, às profecias, quer dizer, vão acontecer essas coisas. Agora, a humanidade está dormindo, né? Não está avisada. Jesus fala isso através da parábola das virgens, das 10 virgens. Haveria aquelas que estavam vigilantes, que tinham óleo na candeia, né? Tinham unção, tinham oração, estavam perseverantes, olhando para a vida do noivo, e as suas candeias estavam acesas, né? A lâmpada aí significa que a pessoa tem vida de oração, que a pessoa está vigilante, e que a luz, né? A luz da candeia significa que tem vigilância, quer dizer, Jesus vai voltar e nós cremos, porque Ele prometeu essas coisas, virá como um ladrão, né? Como um ladrão de noite, quando menos se esperar. Por isso que ele fala, né? E não serão todos que serão, aí fala do arrebatamento da igreja. Para que estará um em campo, né? 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Quer dizer, o que é isso? Que muitos, né, que até falam de Deus, né, mas não estão em espírito ligado ao Senhor, à igreja do Senhor. A igreja não é essa ou aquela dominação, é aqueles que estão ligados no corpo de Cristo, que creem nas promessas, que entregaram sua vida a Jesus, né? E que mantêm as suas lâmpadas acesas e mantêm óleo nas suas candeias, estão vigilantes. Então, agora tem os nécios, né? Os tardos em crer. Estes, né, não têm óleo na candeia, né? E não, por isso não tem a lâmpada acesa, eles não podem estar vigilantes. E as que estão vigilantes, quer venha um noivo, né? Compara o noivo como que é Jesus, quer dizer, o noivo é o noivo da igreja, e compara a igreja como uma noiva, como um casamento, né? Então, quando essas maldades se avolumar, né? Deus, dada a palavra de ordem, soada a última trombeta, ele vai arrebatar a igreja da terra, a igreja que detém o Espírito Santo. O Espírito Santo está em cada pessoa, em cada crente, né? Então ele vai ser arrancado da terra, e os que estiverem vivos serão arrancados da terra. Isso chama arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Vem o advento do anticristo, que a palavra de Deus chama o homem do pecado, né? O iníquo. Se você for lá em Apocalipse, né? Também a besta,
Se você for lá olhar no capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver todas estas coisas. O que vai acontecer? Né? Os que não forem arrebatados, mas que ouviram as pregações, leram as Escrituras, mas não creram, não tiveram óleo nas suas candeias, não tiveram a lâmpada acesa para saber quando o noivo vem, quando o noivo chega, para reconhecer estas coisas, eles vão ficar. E aí haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá. E vão ter 7 anos de governo do anticristo. E o anticristo é o iníquo. Daniel profetizou, o pequeno chifre, o homem do pecado. E ele vem com todo engano. Diz aqui, então vi fala aqui que toda a terra se maravilhou, né? Seguindo a segunda besta, né? Quer dizer, ele vai arrumar uma forma de fraudar, né? Uma fraude, vai ser uma fraude, uma ilusão, uma imitação de tudo que se chama Deus. É isso que ele vai fazer. Então vai ter a trindade satânica, que é o anticristo, que é o falso profeta, né? O anticristo, o falso profeta. Vai ter a trindade satânica e a besta, né? Vai ser um sistema político e religioso que vai dominar sobre, fala que o mundo todo, né? O mundo, a gente pode entender que vai ser uma grande parte da humanidade, vai ficar sob o governo do anticristo, vão dar crédito nele, né? Ele vai enganar, porque o princípio de Satanás é enganar, né? É enganar a humanidade. Eles vão levar a humanidade à adoração, a uma falsa adoração. O anticristo vai ser adorado, né? Como se fosse ele Deus, porque é o que ele queria lá no começo, né? Ele queria ser adorado, queria ser reverenciado. Por isso que ele disse, né? Lá em Isaías, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, que ele falou assim: eu subirei as mais altas estrelas, né? E colocarei meu trono acima do Altíssimo, com o Altíssimo, né? O que ele queria? Ele tinha tudo, ele queria adoração. Então ele vem buscar essa adoração. E ele vai enganar a humanidade, né? Aqueles que não tiverem escrito o seu nome no livro da vida. Quando você aceita Jesus, quando você confessa Jesus com a sua boca e você crê no coração que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador da humanidade e que nós dependemos dEle para a salvação, Ele é o único doador do Espírito Santo, né? Então, esses que têm o seu nome escrito no livro da vida, não vão passar por estas coisas, eles serão arrebatados, arrancados, né? Os mortos em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão arrebatados. Jesus vai encontrar com eles no ar. Jesus não vem na terra. Agora tem a segunda vinda de Jesus, né? Que aí é para o juízo final, é a conclusão da obra de Deus, após o governo do anticristo, que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Agora, as características do anticristo, né? A vinda dele tem todos os sinais, né? Já estão praticamente todos eles à vista. O que não aconteceu está à vista. Um deles vai ter a construção do terceiro templo de Israel, né? O templo foi derribado, agora ele vai ser construído, né? Para ele ser construído, vai ter o sacrifício da novilha vermelha. O que é a novilha vermelha? Né? A novilha vermelha é uma novilha, né? Um bovino, né? Fêmea, que não passou por julgo nenhum, que não exerceu trabalho nenhum e que tem todos o seu corpo avermelhado. Tem todos os pelos desse animal que são avermelhados, né? Então, os rabinos lá
de Israel estão com maior cuidado, já estão criando elas lá, foram buscar, parece que nos Estados Unidos, né, uma raça de bovino vermelho, e eles ficam estudando que não pode ter nenhum pelo branco, pelo preto ou de outra cor, né? Então ela já está lá, então isso já está pronto, tá? Está só esperando aguardar a ordem, né? O terceiro templo vai ser reconstruído, vai ser construído em semanas. Os utensílios já estão todos prontos, as vestes sacerdotais estão prontas, né? A do sumo sacerdote, que tem no seu peitoril as 12 pedras, cada pedra, ônix, carbuco, esmeralda, tal, cada pedra ele tem o simbolismo de uma tribo de Israel que está no peitoril do sumo sacerdote, né? São as 12 tribos de Israel. Tudo isso já está feito, tudo isso já está construído, tá? Os utensílios, as bacias e tudo ali que havia no templo. Então, e a planta do templo está toda prontinha, e essa novilha vermelha, ela vai ser sacrificada, o seu sangue será espargido, né? Ali vai ter todo um ritual, já está previsto nas escrituras. Ela vai ser queimada e a cinza dela vai ser aspergida ali no local da construção do terceiro templo. Esse terceiro templo ele vai ser construído. Aí você fala, mas o templo gastou 40 anos para ser construído. Eu creio que vai ser construído em 40 dias, porque eu creio que ele está todo pré-fabricado. O judaísmo, né? A nação de Israel espera isso, porque eles creem que o Messias ainda não veio, o Messias virá, né? Como eles rejeitaram Jesus, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, né? Então ele abriu a salvação para todo aquele que o aceita. Então eles rejeitam Jesus, mas eles vão receber o anticristo como o Messias, como o Salvador. Quer dizer, eles foram enganados de não seguir a Jesus, de não receber a Jesus. Por isso que Jesus falou, eu não vim no meu nome, né? Eu vim no nome do Pai, mas aquele que vier em seu próprio nome, a esses vocês vão receber, a esses vocês vão dar crédito. Então, aí vai ter o homem do pecado, o iníquo, né? O homem da iniquidade, o pequeno chifre, profetizado lá em Daniel. Ele vai, com o templo pronto, ele vai se assentar no trono, tem um trono lá nesse templo, que é destinado a Deus. Ele vai sentar lá e ele vai se declarar Deus. E toda a terra vai adorar Ele. Então, os que não estiverem escritos no livro da vida, o nome escrito no livro da vida, vão adorar o anticristo, crendo que estão adorando o próprio Deus. E ele vai o quê? Adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então tem a besta, o falso profeta, né? E o anticristo. São as trindades satânicas. Por quê? Ele imita o que Deus faz. Então Deus, né, tem Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles vão fazer o quê? A trindade satânica, o anticristo, a besta e o falso profeta, né? E ele faz um paralelo aqui, né? Darão sua autoridade à besta, também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, né? Quem pode pelejar contra ela? O nome Miguel, né? Que é o anjo, o arcanjo do exército do Senhor, do exército de Deus. Miguel quer dizer quem é como Deus. Aí eles vão fazer um paralelo, quem é como a besta. Olha bem, então esse sistema vai preparar, vai enganar,
vai iludir a humanidade toda. Ele vai fazer uma imitação de tudo que é Deus, para levar todos a adorar a besta, pensando que estão adorando ao Criador, que estão adorando a Jesus, né? E quem é como Deus, né? É Miguel, né? Fala de Miguel. E agora, os que guardarem as promessas, profecias, que aceitaram Jesus, eles não vão passar, porque nos 3 primeiros, são 7 anos de governo do anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, o que vai acontecer? E Satanás vai afastar, quer dizer, ele vai parar com a destruição, tá? Porque toda destruição, todo problema é ele que causa. O que ele vai fazer? Ele vai dar um alento, e o governo do anticristo vai parecer que vai solucionar os problemas da humanidade toda. Vai ficar, vai ter paz e segurança. Foi o que Jesus diz, né? Quando houver paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Então, nesses 3 anos e meio, vão ter paz. Mas, logo em seguida, nos 3 anos e meio últimos, né, haverá toda a destruição mundial, né? Haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá. Haverá fomes de toda ordem, os elementos do céu serão abalados, o sol não dará sua luz, né? Então, se recolherá como um saco de crina, como diz a palavra de Deus. Então, os que ficarem, os que ouviram essas pregações, os avisos da igreja, né, mas que não deram crédito, eles não serão arrebatados, mas eles vão ficar para a grande tribulação, chama grande tribulação. Nessa grande tribulação, quem não aderir ao governo do anticristo, quem não se aderir à besta, né, o que vai acontecer com eles? Eles não vão poder comprar e não vão poder vender. Por isso que a moeda será uma moeda virtual, que estará na mão do governante da terra, né? Nesse caso, o anticristo. E quem não aderir, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então, como que ele vai viver? Vai ter que sair do campo e vai ser alijado da sociedade. E aí eles vão ser perseguidos, e serão perseguidos e pressionados a receber a marca da besta, quer dizer, a se enquadrar no sistema da besta, que é o sistema do anticristo. Mas como eles sabem, né? Porque já ouviram falar, porque leram nas escrituras, que aquele que aceitar o governo da besta vai perder a salvação. Então eles vão se recusar. E eles vão ser perseguidos e terão a cabeça cortada, né? Eles vão ganhar salvação com o sacrifício da sua cabeça, vai ter a cabeça cortada. É o que vai acontecer. Agora, aí as pessoas falam assim, mas nós estamos muito preocupados, porque os sinais estão aí, né? Como é que nós vamos fazer, né? Olha, vem para Jesus. Esteja em Jesus, conforte o seu coração, né? Venha para o esconderijo do Altíssimo, né? A palavra diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Venha para a sombra de Deus, não de uma religião, não daqueles que ficam fazendo sacrifícios, né? Que ficam servindo às outras entidades, buscando favores espirituais. É um engano tudo isso, né? A questão venha para o esconderijo de Deus, né? Entre debaixo das asas do Altíssimo, aí você vai ter descanso, né? Como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que certamente se levantará sobre a terra. Então, a questão não se preocupe, né? Saiba que o teu nome está escrito no livro da vida. Como o seu nome vai estar escrito no livro da vida?
quando você confessa Jesus como Senhor pela sua boca, né? E creia no seu coração que Ele é o Senhor, que Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Então, a boca vai falar porque o coração está cheio. Então ele confessa, né? Porque com a boca se confessa se confessa e com o coração se crê para a salvação. Aceite o conselho de Paulo quando ele falou com o carcereiro ao sair da prisão. O que ele falou? Ele diz para ele, falou assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, todas essas coisas que estão escritas, que estão profetizadas, ocorrerão, acontecerão piamente. Então, seja como as virgens prudentes, esteja com óleo, né? O óleo aí vida de oração e de meditação na palavra de Deus, sabendo que tudo que está escrito vai se cumprir, como que Jesus falou, que não vai passar o céu e a terra, né? Pode passar o céu e a terra, mas as palavras dele não vai passar, não vai cair nem um ai, nem um tio da meia até que tudo se cumpra. Então, esteja alerta, esteja com óleo na sua candeia, esteja, né, com a sua candeia acesa, a lâmpada acesa. Eu sei que Jesus virá como prometeu, e o meu nome está escrito no livro da vida. Não é uma religião. Muitos falam assim: eu creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, tal. Crer é uma coisa, tá? Agora, se você crer no seu coração, você vai falar com a sua boca que você o aceita. O aceitar a Jesus é o que? Aceitar o sacrifício dele no seu lugar, né? E aceitar o governo de Deus na sua vida. Tem regra. O reino de Deus tem disciplina. Nós não fomos feitos para viver de qualquer maneira, cada um escribando no seu próprio entendimento. Não, o nosso pensamento tem que vir cativo à obediência de Deus, né? Esteja debaixo do governo de Deus, reconheça Jesus como Senhor, como o único e suficiente Salvador da tua alma, né? Creia nele e confesse, fala: eu te aceito, eu abro a porta do meu coração, eu te recebo, Jesus. Me dá o teu Espírito para me governar e para me guiar em toda a verdade. Eu me submeto ao seu governo e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Então, quem assim fizer, né, entra para a família de Deus, recebe o Espírito Santo, recebe o DNA de Deus, passa a ser filho de Deus. A humanidade não é filha de Deus. A humanidade é criatura de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus, né? Agora, filhos de Deus são aqueles que professam e aceitam a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tá? Aí Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, entram para a família de Deus, recebem o DNA de Deus, entram para o governo de Deus, entram para a família de Deus. E para esses, né, que creem desta forma, o nome dele estará escrito no livro da vida, ele não passará pela segunda morte, eles serão arrebatados, serão arrancados da terra com violência, né, para a abertura para o governo do anticristo e a grande tribulação. Né? Porque as pessoas negaram a Deus, não se sujeitaram à verdade de Deus, né? Passaram a viver de qualquer maneira e não creram nas profecias, não tiveram óleo nas candeias e muito menos lâmpada acesa, nem esperaram o noivo. Fala que a sua vida é demorada, né? Ele não vem nada, né? Que é um engano, tá bom? Então, creia somente e verá a glória de Deus sobre a tua vida. Por que falamos? Por que pregamos? Nós, né, os pregadores do Evangelho, aqueles que falam testemunho de Jesus, estão avisando a humanidade
que tudo que está escrito nas Escrituras ocorrerão, ou vai ocorrer fielmente. Não vai cair um tio e nem um J, nem um I da lei, até que tudo se cumpra. Está tudo escrito. Busque no Senhor, no livro do Senhor e leia, medite nele, e você terá esse esclarecimento. Que o seu coração seja quebrantado para receber esta verdade, né? Para que seja salvo e curado, para que entenda, né? Você passa a entender, quando você ouve de bom grado estas palavras. Aí o que acontece? Quem está com o coração insensível, que juízo eles fazem? Esse povo aí é atrapalhado, ficou louco, né? Eles falam de coisas esquisitas, pregam para nós estranhos deuses, né? Como falaram com Paulo, né? Não, eu te convido a ler as Escrituras, a dizer para Deus, mostra para mim a tua verdade, eu quero saber. Você não vai ficar em trevas, na ignorância, você vem para a luz do entendimento, você vai entender essas coisas e Deus vai ter misericórdia, né, para que você entenda, se você assim desejar no seu coração, para que você seja salvo e curado, para que você seja arrebatado, né, conforme diz as Escrituras, e não passar pelo governo do anticristo, ser enganado pelo anticristo, e passar pela grande tribulação, onde haverá sofrimento como nunca houve e jamais haverá. Que o Senhor te livre disso, aceite o conselho, receba estas palavras no seu coração, né, com alegria, e que você encontre o caminho direito e reto, por amor do nome do Senhor. Amém?